Sabe para onde vai um celular quando ele morre? A jornada que os nossos aparelhos fazem depois que a gente descarta, olha, é uma das histórias mais incríveis e, sério, mais importantes do nosso tempo. E o mais legal? O final dessa história depende da gente. Pensei, naquela gaveta que, olha, quase todo mundo tem em casa. Sabe, né? Aquela cheia de celular antigo, cabo que a gente não sabe de onde veio, fone que só funciona de um lado. O que a gente faz com isso tudo? Pois é, a maioria de nós só guarda. Mas o destino desses objetos, é muito mais complexo e fascinante do que a gente imagina. Pode parecer só uma bagunça em casa, né? Mas essa gaveta, ela é o comecinho de uma corrente que virou um dos desafios ambientais mais urgentes de hoje. Vamos entender o tamanho disso? Olha só, primeiro um detalhe que é super importante. Chamar isso de lixo eletrônico não é bem o ideal. Porque, pensa bem, lixo é algo que não tem valor. E como a gente vai ver, esses itens são tudo menos sem valor. O termo certo mesmo é resíduo eletrónico, porque mesmo quebrados, eles são uma fonte de materiais preciosos. Acredite. E se a história da gaveta soou familiar, saiba que essa é uma situação quase universal. A grande maioria das pessoas guarda esses aparelhos porque simplesmente não sabe o que fazer com eles. E essa indecisão coletiva, sem a gente nem perceber, está criando um estoque gigante de recursos valiosos, trancado dentro da nossa própria casa. Mas e se eu dissesse que a solução para isso tudo já existe e que parece coisa de filme de ficção científica? Pois é, bem-vindo ao mundo da mineração urbana, um processo onde as nossas cidades se transformam literalmente nas minas mais ricas do futuro. Então, como é que essa mágica acontece na prática? Bom, quando um aparelho chega numa recicladora moderna, ele entra numa espécie de linha de produção, só que ao contrário. Primeiro, tudo é separado à mão. Depois, cada pecinha é desmontada para isolar o que é valioso. Aí, trituradores gigantes transformam tudo em fragmentos bem pequenos e, a partir daí, a tecnologia entra em cena. Ímãs superpotentes, sensores avançados, eles separam cirurgicamente os metais preciosos, os plásticos, tudo. E isso explica perfeitamente por que o nome é mineração urbana. Dá uma olhada. 1 tonelada de celulares tem mais ouro do que 1 tonelada de minério que a gente tira da natureza. É isso mesmo. Nossos gadgets antigos são, literalmente, um tesouro escondido. Essa tecnologia de reciclagem é fantástica, né? Parece que o problema está resolvido. Só que não. Agora, a gente precisa encarar a realidade. Porque, apesar de ter a solução, o cenário global ele é alarmante. Os especialistas estão chamando o que a gente está vivendo de um verdadeiro tsunami de lixo eletrónico. 62 milhões de toneladas. É um número que a gente mal consegue imaginar, né? Tenta visualizar isso. Uma fila de caminhões de lixo tão longa que daria a volta no planeta Terra. E o que é mais assustador é que esse volume está crescendo 5 vezes mais rápido do que a nossa capacidade de reciclar. E esse gráfico aqui mostra o que talvez seja o dado mais chocante de todos. De todo esse volume gigantesco, menos de 1/4 é coletado e reciclado do jeito certo. E os outros 77%? Eles simplesmente somem do sistema. E é aí que o verdadeiro perigo começa. Tá, mas para onde vão esses 77% que somem? Muitas vezes, o caminho é sombrio. Eles são exportados ilegalmente, driblando acordos internacionais como a Convenção de Basileia, e acabam em lixões a céu aberto em países em desenvolvimento. Lá, a tal reciclagem é feita de um jeito super precário, sem a menor proteção para as pessoas ou para o meio ambiente. E, gente, o perigo é muito real. Esses aparelhos têm metais pesados, sabe? Chumbo, mercúrio, cádmio. Quando isso é descartado de qualquer jeito ou queimado nesses processos informais, essas substâncias tóxicas vazam, contaminam o solo, a água, o ar e causam danos terríveis à saúde das pessoas que vivem por ali. Problemas neurológicos, nos rins, até câncer. Ok, o cenário é preocupante, mas no meio de tudo isso, existe um sistema que foi desenhado exatamente para evitar essa catástrofe e para nos levar de volta para aquela ideia da mineração urbana. O nome desse sistema é logística reversa. E o que é isso, afinal?
É simples. A logística reversa, basicamente, inverte o caminho que as coisas fazem. Em vez do produto morrer na nossa casa, o sistema garante que ele seja coletado e volte para a indústria. É um modelo que se baseia na responsabilidade compartilhada. Quem fabrica, quem vende e quem consome. Todo mundo tem um papel nisso. Essa imagem aqui deixa tudo bem claro, né? A logística que a gente conhece é uma rua de mão única, da fábrica para o lixo. Já a logística reversa, ela cria um ciclo. Ela transforma o que era resíduo em matéria-prima de novo. Basicamente, ela fecha o círculo. E aqui no Brasil, esse sistema não é só uma ideia bonita não, hein? É lei. Tudo começou lá em 2010 com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Aí, em 2020, o sistema ganhou mais força com metas bem concretas, como reciclar 17% dos eletrônicos e ter milhares de pontos de coleta até 2025. É um plano ambicioso, mas que já está rolando. E com isso, a gente chega no ponto principal. Toda essa engrenagem, a mineração urbana, as leis, a logística, tudo isso depende de uma única peça para funcionar. E essa peça somos nós. O sistema inteiro só começa a girar quando a gente dá o primeiro passo. A pergunta, então, é bem direta. Afinal, qual é o nosso papel para fazer esse ciclo todo funcionar? A resposta é mais simples do que parece e é o que realmente ativa o sistema. Olha, existem 4 regras de ouro que são super simples de seguir. Primeira, nunca, jamais jogue eletrônicos no lixo comum. Segunda, e essa é muito importante, não tente desmontar nada em casa, tá? Isso pode ser bem perigoso. Terceira, procure os pontos de coleta, que geralmente ficam em lojas grandes, supermercados. E por último, uma dica de ouro. Muitas vezes, o próprio fabricante tem um programa para pegar o aparelho antigo de volta. E assim a gente volta lá para o começo. Aquele celular esquecido na gaveta, ele pode virar um problema ambiental gigantesco num lixão do outro lado do mundo, ou pode virar ouro, prata e cobre para a indústria de novo. A diferença entre ser lixo ou ser tesouro não está no objeto em si, está na nossa decisão sobre o que fazer com ele. A escolha é nossa.